E aí, meus amiguinhos? Tudo tranquilo com vocês? Como é que estamos? Tudo sussa? Tudo filé? Tudo supimpa? E aí? Eita, meu Deus. Segunda-feira, dia da preguiça, menino, pelo amor de Deus. Né? E aí? Tudo bem com vocês? Vamos lá começar? Já estou aqui, vamos começar. Então, hoje nós vamos fazer as 10 últimas questões. Teremos mais lives fazendo a prova discursiva. E aí nós fechamos, né? As 5 questões discursivas. Vai ser uma questão por live nos próximos dias, tá certo? Aí eu aviso quando é que a gente vai começar a fazer as discursivas. Não vai ser agora, não. Essa semana, talvez semana que vem a gente comece, tá? Eu estou gravando dia 26/6/2023. Então, essa semana não teremos mais live de discursiva. Essa será a última live, a objetiva, né? E aí depois eu aviso quando é que teremos mais live de discursiva. Aviso lá nos grupos, e aí vocês vão ter as lives das questões discursivas, tá? Para a gente fechar essas lives. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa historinha de hoje, né? Vamos lá, vamos embora fazer nossas questões. Questão 91, diz assim, ó. Uma mulher com 40 anos é encaminhada da unidade básica de saúde para o ambulatório de referência em neurologia devido à cefaleia. Relata que apresenta episódios de cefaleia hemicraniana acompanhada de náuseas e escotomas visuais, desde a adolescência. Então, isso aí, classicamente, um quadro de migrânia, né? Unilateral, náuseas e vômitos, escotomas, desde criança, e que aos 30 anos fez tratamento com propanolol por 1 ano, que reduziu significativamente o número de crises de cefaleia, porque isso aqui é profilaxia para crises, né? Que passaram a ocorrer 1 a 2 vezes ao mês. Acrescenta que, no entanto, há 3 meses, a frequência dos episódios aumentou, tornando-se diários, com despertares noturnos devido à dor, aumento da intensidade, e no momento descreve a cefaleia como holocraniana. Nessa situação, a conduta adequada para o caso deve ser. Então, a gente tem uma cefaleia que ela mudou de característica, né? Então, ela está sendo diária e ela mudou de característica. Qual é o papel que nós vamos fazer? É investigar essa cefaleia. Vamos ver. Realizar punção lombar, ela não teve febre, não relata caso nenhum de febre, nem dor no pescoço, dor na mobilização da coluna, nada disso. Então, a letra está errada. Reiniciar o uso de propanolol pode ser até uma opção. No momento, ela está em crise, então a gente tem que fazer uma medicação para ela poder sair da crise, né? Solicitar a ressonância magnética de encéfalo está certo, porque agora a gente vai ter que pesquisar essa nova cefaleia, se tem alguma alteração neurológica. Então, letra C está perfeito. Letra D, iniciar tratamento com amitriptilina e outro tricíclico. Então, a amitriptilina é um tratamento profilático também, né? O propranolol e a amitriptilina são profiláticos, não são tratamentos de primeira linha para... Não é tratamento, é profilaxia, né? Então, se a gente quisesse fazer alguma coisa agora, seria o tratamento, já que ela está na crise. Então, eu faço investigação, que mudou de característica, e faço tratamento. No caso de cefaleias crônicas, o tratamento é com triptanos e ergotamina, né? Não é? Ergotamínicos. Então, seria esse. AINES, triptanos e ergotamínicos seria o tratamento, né, de primeira linha. Então, a melhor resposta é a letra C. Solicitar a ressonância para que seja feita a investigação, já que é uma cefaleia que é diária e que mudou de característica. Então, a resposta é a letra C de casa. Fácil, né? Temos aí essa questão aí, né? Fácilzinho. Questão 92. Em visita domiciliar da estratégia de saúde da família, é atendido um homem com 53 anos, ex-tabagista, consumo de 20 cigarros por dia, que parou de fumar há 15 anos. Ele relata que foi submetido à colonoscopia há 3 meses, em razão de diarreia prolongada, quando se evidenciou uma lesão polipoide de 0,5 centímetros no reto, tendo sido realizada a polipectomia, cujo laudo anatomopatológico revelou um pólipo hiperplásico. Afirma não haver história de câncer coloretal na família. A classificação de risco para câncer coloretal nesse paciente é a estratégia de acompanhamento, visando o rastreamento desse tipo de neoplasia, conforme as diretrizes brasileiras são, respectivamente. Então, vamos lá. Olha, é um homem com 53 anos. Com 53 anos, já aumenta o risco de apresentar o câncer, né, coloretal. Você sabe que o rastreamento é com sangue oculto nas fezes e colonoscopia a cada 10 anos se der alterado o sangue oculto.
Veja que ele é extralagista e que só apresentou só uma lesão polipóide, que é um pólipo hiperplásico. Ou seja, benigno, nenhuma alteração, tudo tranquilo. Quando é que eu vou dizer que ele tem risco moderado? Quando ele tiver um paciente, pelo menos um paciente de primeiro grau com câncer coloretal antes dos 50 anos. Ou acima dos 50 anos. O que tem câncer coloretal, certo? Se for antes dos 50 anos, se forem várias pessoas na família, eu vou pensar numa questão hereditária. Mas se eu teve um paciente com câncer coloretal na família, paciente de primeiro grau, então eu já vou classificar como grau moderado, o risco moderado, né? Aqui ele diz que não teve história de câncer coloretal na família. Então, risco baixo por enquanto. Para eu dizer que é risco alto, ele tem que ter alguma síndrome genética ou então ter alguma doença que gere o aumento do risco de câncer, como é o caso de uma doença intestinal inflamatória. Aqui não tem nenhum relato de doença intestinal inflamatória nem síndrome genética, certo? Então, esse daqui é um risco baixo. O que é que eu faço? Sangue oculto nas fezes anual e colonoscopia a cada 10 anos, se der alteração. Letra A, segundo o Ministério da Saúde, né? Risco baixo, colonoscopia anual. Anual não, de jeito nenhum. Letra A está errado. Letra B, risco moderado, colonoscopia anual. O risco é baixo, está errado e está errado. Letra C, risco baixo, pesquisa anual de sangue oculto nas fezes. Letra C, perfeito, segundo o Ministério da Saúde. Letra D, risco moderado está errado, que é risco baixo, né? Segundo o Ministério da Saúde, isso aqui é um risco baixo. Não tem familiar de primeiro grau, não tem alteração genética, não tem doença intestinal inflamatória, então isso aí é um risco baixo, certo? Uma resposta letra C de casa, C de casa. Agora, tem algumas literaturas que não são do Ministério da Saúde que podem entrar em contradição, né? E dizer que por apresentar um pólipo, só por ser maior do que 50 anos, já tem um risco aumentado, que é por isso que se faz, mas de acordo com o Ministério da Saúde, esse paciente, ele é risco baixo, tá certo? Então, letra C de casa. C de casa. Questão 93. Um pré-escolar aguardando um atendimento eletivo foi vítima de colapso súbito em ambiente intra-hospitalar. Veja que ele está dentro do hospital. Ele estava aguardando o atendimento eletivo e, de repente, teve um colapso súbito intra-hospitalar. Parece inconsciente, está cianótico. Olha, de acordo com as diretrizes de suporte avançado de pediatria, 2020, deve-se inicialmente. Então, letra A, avaliar a responsividade e, se não houver resposta, chamar por ajuda, logo após palpar pulso carotídeo, verificar a respiração simultaneamente. Se o pulso carotídeo é ausente, iniciar as compressões torácicas, 15/2. Tá certo? Tá certo. Aí diz, mas Rafael, não são 30/2? É assim, isso aqui é uma pegadinha. Você está no ambiente intra-hospitalar, então vai ter outro socorrista com você. Você não vai estar sozinho, porque você está no hospital. Quando tem um socorrista só, a gente faz 30/2. Quando tem 2 socorristas, a gente faz 15/2. Como eu estou no ambiente intra-hospitalar, então vai ter outro socorrista. Então vai fazer 15/2. É por isso que é 15 compressões para 2 ventilações. Só por isso. Porque você com certeza tem 2 socorristas aí no ambiente hospitalar. Então é uma pegadinha, né? Você não se ligasse se você estava no hospital, responderia 30/2, né? Então, resposta letra A de amor. A de amor. Questão 94. Vamos lá. 94 diz assim. Uma mulher de 19 anos comparece à unidade de emergência com dor em fossa ilíaca esquerda há 3 dias, mais intensa nesse dia. Nega a febre e afirma ter relação sexual heterossexual, utilizando ciclodon como meio de anticoncepção de forma irregular. Refere que a última menstruação ocorreu há 45 dias. Ao exame físico, apresenta pressão arterial de 90/50, tá? Hipotensa, frequência cardíaca de 110, taquicárdica, temperatura 36,7, ok, abdômen doloroso em andar inferior, principalmente em fossa ilíaca esquerda, com descompressão dolorosa. Então, tem dor em fossa ilíaca esquerda, descompressão dolorosa. Ao exame especular, nossa sangramento discreto pelo orifício externo do colo. Veja, ela tem... está usando o codon de forma irregular e tem sangramento. Não está falando que ela está grávida. Certo? Mas ela tem dor lá, né? A descompressão da fossa ilíaca esquerda. Não é isso? Olha. No anexo esquerdo, né? Útero intrapélvico, colo fechado. Considerando-se o quadro descrito e os dados apresentados, o principal diagnóstico é a conduta de adequação, respectivamente. Aí o cara vai dizer, é uma ameaça de abortamento. Não, porque o colo uterino está fechado e ele também está com o útero intrapélvico. Não falou de aumento do útero, não falou de nada que levasse a gente a pensar. Agora,
pela hipotensão, né? E pela questão do sangramento, a gente pode pensar em uma gravidez ectópica, não é verdade? A gente pode pensar em uma gravidez ectópica, já que ó, ele falou que faz uso de anticoncepção de forma irregular. Então, ele quer que você pense que está grávida. Uma Uma das possibilidades é a gravidez ectópica. Vamos ver as opções. Gravidez ectópica esquerda, solicitar beta-HCG e ultrassonografia transvaginal, ok. Torção anexial esquerda não justificaria o atraso menstrual, a anticoncepção irregular que ele fala, né? Doença inflamatória pélvica, não. E cisto de ovário roto também não. Não justifica ele falar. Olha, tudo que ele fala é importante. Então ele fala aqui, ó. Relação heterossexual utilizando os códon por meio de anticoncepção de forma irregular. Não usa anticoncepcional hormonal e faz de forma irregular o códon. Então é por isso que ele está falando aqui, ó. Por isso que ele falou, né? Então, dos apresentados, o que é mais provável é a letra A, pelas características que ele falou, né? Ácido menino. Eita, meu Deus. Não fala de febre, não fala de dor súbita, né? Ó, veja que ele tem dor em fossa ilíaca esquerda há 3 dias. Então, torção anexial esquerda, torção de ovário, por exemplo, seria súbito e não demoraria 3 dias. Já não teria dor mais, né? Cisto roto de ovário esquerdo. Veja que o sangramento é discreto pelo orifício externo, né? Então, tem sangramento. Então, cisto roto de ovário esquerdo não explicaria toda essa clínica. Então, a melhor probabilidade, melhor que a alternativa, é a letra A, gravidez ectópica esquerda, né? Letra A, de amor. Por isso que tem palpação do anexo doloroso, né? Não é verdade? É isso, amigo. 94, letra A. Passe de meme. Tentou enganar a gente, mas não teve jeito. 95. Um médico de família e comunidade atende pela primeira vez um paciente com queixa de dispneia a moderados esforços, tosse persistente que piora pela manhã e episódios de sibilância. O paciente traz resultados de exames solicitados por outro serviço e entre eles encontra-se a espirometria e uma tomografia computadorizada de tórax que diz terem sido solicitados para investigar enfisema pulmonar, pois é fumante. Ao avaliar a TC, o médico fica em dúvida com relação a uma imagem que poderia sugerir um câncer de pulmão e decide discutir o caso com outros profissionais no grupo de aplicativo de troca de mensagens. A respeito dos aspectos da ética médica relativos ao uso do grupo de aplicativo de troca de mensagens, é correto afirmar que isso é uma questão repetida do ano anterior, do 2022.2, caiu a mesma questão, a mesma coisa. Então, vamos ver as alternativas. Letra A. Permite-se o uso de grupo recreativo, de aplicativo de troca de mensagens, formado apenas por médicos registrados nos conselhos de medicina, desde que seja feita a ressalva de que os dados compartilhados sejam mantidos em sigilo. Não pode ser um grupo recreativo, tem que ser um grupo específico para isso, né? Então, a letra A está errada. Letra B. É permitido o uso de aplicativo de troca de mensagens, exclusivo para discussão de casos, está certo. Formado apenas de médicos registrados no conselho de medicina, perfeito. Desde que haja expressa autorização do paciente. Não precisa de autorização do paciente. É o sigilo médico compartilhado, né? A gente vai compartilhar os casos. Letra B está errado. Letra C. É permitido o uso de grupo de aplicativo de troca de mensagens, exclusivo para discussão de casos clínicos, formado apenas por médicos registrados no Conselho de Medicina, desde que se mantenha o caráter confidencial das informações compartilhadas. Perfeito. Letra C. Fácilzinho. Não é permitido o uso de grupo de aplicativo de troca de mensagens, está errado. É sim permitido, mas tem que ser sigilo médico. Letra C, um grupo específico para isso. Toda UPA tem esse grupo. Viu? Questão 96. Menino, bom demais, não? Questão 96. Um homem com 22 anos, pesando 75 quilos, sofreu múltiplas fraturas e contusão pulmonar em acidente automobilístico, evoluindo com SARA, síndrome de angústia respiratória do adulto. Estando em ventilação mecânica há 7 dias, apresenta escala de coma de Glasgow menor a 8, ausculta pulmonar, observa-se murmúrio vesicular presente, diminuindo em bases, associado a estertores finos em base. Radiografia de tórax mostra imagem sugestiva de consolidações difusas em pulmão direito e esquerdo, típicas de SARA, com infiltrado intersticial difuso. A tomografia de crânio demonstra imagem compatível com hematoma subdural à direita. O paciente apresenta ainda pH de 7,35 está normal, pressão parcial de CO2 normal de 45, pressão parcial de O2 de 85 está normal,
bicarbonato 24 normal. Nesse caso, de acordo com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, AMIB, Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica, recomenda-se. Então, ele disse onde era a fonte. Então, segundo essa fonte, o que a gente deve fazer? Realizar traqueostomia após 14 dias de intubação orotraqueal. Não é muito tempo, né? Após 7 dias, já faz a traqueostomia. Letra B, realizar a traqueostomia precoce até 7 dias da intubação orotraqueal. Tá certo, letra B. Letra C, realizar a cricotireoidostomia de demora até 7 dias de intubação orotraqueal. A cricotireoidostomia é feita na emergência. Uma fratura de face, por exemplo, uma fratura de mandíbula, é feita a cricotireoidostomia no trauma, mas depois é substituído por traqueostomia. Então, não é para fazer cricotireoidostomia eletiva, né? Letra C está errado. Letra D, extubar, iniciar a ventilação não invasiva após 14 dias de intubação orotraqueal. Está errado, não faz nenhum sentido. Então, você poderia ficar entre a letra A e a letra B, mas o certo é, depois de 7 dias, já fazer a traqueostomia. Resposta letra B de bola. Essa daí, 96, foi uma questão totalmente de memória, né? Aí eu vou fazer o quê? São questões que aparecem. Questão 97. O paciente com 65 anos procura a unidade de pronto atendimento com queixa de ter acordado com dor abdominal súbita, difusa, de intensidade crescente. Conta que fez uso de medicação sintomática e apresentou 2 episódios de vômitos. Nega sintomas urinários e alteração do hábito intestinal. Relata tabagismo, consumo de 60 maços por ano e etilismo habitual, 2 doses de destilado por dia. Olha, 2 doses por dia, viu? E destilado. Além das seguintes comorbidades: hipertensão arterial, uso de atenolol, losartana, aspirina, simvastatina, infarto agudo do miocárdio há 10 anos, acrescenta que passou por uma cirurgia prévia de urgência de úlcera no estômago há 18 anos. Ao exame físico, apresenta-se obeso, irregular estado geral, agitado, registram-se ainda pressão arterial de 100 por 60, frequência cardíaca de 110, frequência respiratória de 20, temperatura de 37,8, estando o paciente ictérico. Então, veja aqui que está febril, né? Corado, desidratado, com abdômen normotenso, dolorosa palpação profunda, difusamente. Sem sinais de irritação peritoneal. Resultados dos seus exames laboratoriais apresentam hemoglobina de 13, ok, leucócitos 14.000, tem leucocitose, amilase está aumentada e lipase aumentada. Ninguém vai ter amilase e lipase, né? As duas, oxe, é um sonho, né? Proteína C reativa está aumentada, maior do que 6, e gasometria venosa mostra o pH de 7,32, está reduzido, e lactato aumentado de 27. O que é isso aí? Ó? Dor abdominal intensa e súbita, com amilase e lipase aumentada. Isso aqui é uma pancreatite, né? Então, vamos ler. Então, nesse caso, a principal hipótese diagnóstica é de abdômen agudo, perfurativo, por úlcera perfurada. Não, já fez há 18 anos. Inflamatório por pancreatite aguda. Letra B está certo, né? Justifica a desidratação, o aumento do lactato, redução do pH, né? E por ser súbita e com amilase e lipase altas. Letra C, obstrutivo. Veja que ele não tem alteração do trânsito intestinal, como ele falou, né? Isquêmico por isquemia mesentérica seria por aterosclerose, por trombose. Não fala nada em relação a isso, né? Letra D. Também seria outro súbito, mas não teria amilase e lipase aumentados, nenhuma dessas características, né? Letra D, então não seria. Teria que ter outras características para a gente dizer. Então é letra B, de bola. Perfeito, 97, letra B. Faltou falar de equimose periumbilical e flanco, né? Para a gente não ter. Questão 98. Uma criança com 2 anos, do sexo feminino, síndrome de Down, comparece à unidade básica de saúde para acompanhamento do estado nutricional. A respeito da avaliação nutricional de crianças com síndrome de Down, assinale a opção correta. Letra A diz assim. O peso ideal para crianças obesas com síndrome de Down é utilizado para estimar as necessidades nutricionais. Faz muito sentido, né? Letra B. O peso corporal é utilizado como um dos marcadores diretos da massa proteica e de reservas de energia em crianças com e sem síndrome de Down. Então veja que o peso não é um marcador ideal para você ver a massa proteica. Não faz nenhum sentido, né? Primeiro porque o paciente pode estar musculoso e magro, aí tem mais peso. Ou então obeso, né? E mais gordinho, e aí a massa magra ela é mais leve do que a massa muscular, né? Massa de gordura, a massa gorda, né? É mais
leve do que a massa magra, porque é a massa muscular, né? Então, não necessariamente, né? Então, a letra B está errada. Letra C. As curvas antropométricas específicas de desenvolvimento para a faixa de idade devem ser consultadas para crianças com síndrome de Down. Tá certo. Devem ser consultadas para qualquer criança, né? Então, letra C, tá certo. Perfeito. Letra D. As crianças com síndrome de Down, assim como os adultos, devem ter a sua altura estimada para a extensão. Pela extensão da perna esquerda? Não, né? Tem nada a ver. Consultar as curvas para todas as crianças. Letra C. Tá lindo. Exatamente. Vamos lá. Questão 99. Ao receber os resultados de citologia realizada por mulheres de determinada comunidade, em uma unidade básica de saúde, uma médica verifica que os resultados do exame de duas delas apresentaram lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Ao entrar em contato com essas mulheres, a médica deve solicitar que, letra A, retornem em 6 meses, isso aqui se fosse de baixo grau, depois dos 30 anos, né? Então, com 6 meses, mas é de alto grau. Letra B, retornem imediatamente ao UBS para a repetição do exame, se repete o exame quando a rotina ela é insatisfatória, né? Então, letra B está errada. Letra C, procurem um atendimento secundário para a realização de colposcopia, já que foi de alto grau, tem que completar com a colposcopia, tá certo, né? Letra C. Letra D, procurem um atendimento secundário para a realização de cirurgia de conização, não alto grau, tem que se fazer logo uma colposcopia. Então, resposta letra C, fácil. Repetida, menino. Fácil de mim, né? Então, como eu falei hoje eu fiz live, né, pela manhã, de câncer de colo uterino. E eu falei que essas questões de citologia, elas repetem demais, várias, milhares e milhares de vezes. Como eu falei para vocês, não teve nenhuma prova que não teve uma questão dessa. Então, esse daí é assunto, mas é certo no Revalida. Pode estudar que vai cair. Então, letra C, fazer a colposcopia. Certo, meu menino? Vamos lá. Fácil demais, menino. Questão 100. Aqui ele deu um gráficozinho, bonitinho, um esquemazinho. Diz assim, ó. Uma médica iniciou suas atividades em uma equipe de saúde da família, de um grande centro urbano, e na primeira reunião da equipe, questionou de que forma os trabalhadores organizavam seu processo de trabalho para compreender as especificidades e necessidades da população da área adscrita. Do ponto de vista dos determinantes sociais da saúde, os profissionais participantes da reunião não conseguiram responder a essa pergunta. A seguir é apresentado o modelo de determinantes sociais da saúde proposto por Dahlgren e Whitehead. Considerando o modelo de determinação social da saúde apresentado, os profissionais dessa estratégia da saúde da família deveriam. Então, se a gente observar aqui, o que é que está mostrando? Na base tem idade, sexo e fatores hereditários. Então, como se fosse mais, assim, a base, o que mais influencia, né? Depois tem estilo de vida dos indivíduos, depois tem redes sociais e comunitárias, e depois tem condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, certo? Como, por exemplo, produção agrícola e de alimentos, educação, ambiente de trabalho, condições de vida e de trabalho. Então, são condições socioeconômicas, culturais e ambientes gerais, né? Então, começa por idade, com coisas genéticas, depois estilo de vida, redes sociais e comunitárias, depois condições socioeconômicas, culturais e ambientais. Seria essa, do mais próximo ao mais distante, né? Agora, isso aqui, ele não é hierárquico, não é um mais importante do que o outro, mas é só que um tem mais influência ali na pessoa. E a base é a questão da hereditariedade, certo? Então, um rolê aqui, né? Então, vamos ver as alternativas agora. Vamos ver a mais bonita. Letra A. Então, o que é que eles devem fazer? Letra A. Considerar que apenas os fatores genéticos, estilo de vida e de redes sociais e comunitários devem ser avaliados para se reconhecerem as especificidades da população da área descrita. Apenas esses fatores? Não, apenas não. Tem vários e milhares de fatores. Então, letra A, nada a ver, né? Quando fala apenas, tudo, sempre, a gente sempre desconfia. Então, letra A está equivocada. Letra B diz assim, ó, entender que, apesar das condições de vida e de trabalho serem importantes para os determinantes sociais da saúde, elas não influenciam ou orientam as atividades desenvolvidas no território. Como é que não influenciam? Se elas estão aqui nesse negócio, como é que não vão influenciar? Ó, eita. As condições de vida e trabalho, aqui, ó. Condições, cadê? Condições de vida e de trabalho, aqui, ó.
Elas influenciam sim e são utilizadas sim. Então, a letra B não tem nada a ver. Letra C. Considerar que os fatores hereditários, estilo de vida, condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais são os fatores mais importantes para a determinação das suas ações. Então, veja, como eu falei para vocês, não existe hierarquia. Não existe mais importante ou menos importante. Mas todos são importantes, né? Então, a letra C está errada porque eles querem o mais importante, está errado, né? Letra D diz assim, ó. Entender que os indivíduos e suas características individuais de idade, sexo e fatores hereditários estão na base do modelo. Perfeito, está na base mesmo. E os estilos de vida individuais estão situados no limiar entre os fatores individuais e os determinantes sociais da saúde. Veja aqui, ó, base, fatores de idade, sexo, fatores hereditários, estilo de vida dos indivíduos está no limiar, e aí vem aqui, ó, esses daqui, são os determinantes. Então, isso está certo, né? Letra D está certíssimo. Perfeito, resposta letra D, de dados, só interpretação aí desse esqueminha, né? Veja, mais uma questão tranquila demais. Então, o que eu quero que você faça agora? Se você gostou dessa live, meu amigo, escreva aí #LiveTop para eu saber que você gostou. Papai do céu abençoe todos vocês nos seus caminhos, nos seus estudos. E nos vemos aí na nossa próxima live, né? Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, certo? Tchauzinho para todos. Tchau, até mais. Tchau.